Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de filosofia e será uma revisão para avaliação parcial de filosofia do primeiro bimestre. Essa avaliação ocorrerá na próxima terça-feira, na nossa aula interativa. Quais são os assuntos? Origem da filosofia, conceitos, características e para que serve, o saber filosófico e o pensamento filosófico. Qual a origem da palavra filosofia? Bem, a palavra filosofia, ela tem origem no grego e no latim, filosofia, que significa amor ao conhecimento ou simplesmente sabedoria. Portanto, o filósofo é um amigo do conhecimento, alguém que busca compreender o mundo à sua volta, bem como o seu universo interior. Então, o que é filosofia? Filosofia, ela não existe apenas uma definição. Então, eu trouxe duas definições do que vem a ser filosofia. Consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. É um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Bem, a filosofia, ela surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Então, a filosofia, ela pergunta o que são as coisas, suas origens, suas causas, seus efeitos. A filosofia, ela indaga sobre o significado e a realidade das coisas. Ela questiona como são as coisas, como a realidade das coisas se estruturam. Então, a filosofia é necessária para que a gente possa compreender nossa capacidade de conhecer, certo? E aí vem o próximo questionamento. Quando surgiu a filosofia? Bem, a filosofia, ela surgiu no século VI a.C., na Grécia Antiga, o que é chamado de o berço da filosofia ocidental. Então, essa ciência, ela surgiu a partir da necessidade de explicar o mundo de maneira racional. Até o surgimento dessa maneira de pensar e compreender o mundo, as explicações que eram dadas, elas eram dadas através dos mitos. Então, a necessidade de entender o mundo a partir de suas explicações racionais, com a apresentação de provas incontestáveis e de argumentos bem formulados e com base teórica racional, colaborou para o surgimento da filosofia. Então, nós temos agora algumas características da filosofia. A filosofia, ela é autônoma, ela é uma filosofia de autonomia. O que seria isso? Os pensadores, ele têm a liberdade de pensar por si mesmo. Radicalidade, os filósofos, os pensadores, eles não se contentam com conhecimento artificial. A historicidade mostra aos estudantes qual é a posição dos filósofos no passado e no presente. E a universalidade, os temas eles são tratados de interesse geral, generalizado no universo humano, no universo todo. Então, sobre a filosofia, eu trouxe alguns tópicos para a gente destrinchar. Bem, a filosofia não existe uma única definição. Por quê? Tomando como base o conhecimento filosófico, a filosofia ela não é um único saber. Você pode aprofundar, você tem mais de uma definição, como eu mostrei anteriormente. Bem, e a oralidade é a narrativa mais remota que leva uma filosofia. Então, a oralidade é a narrativa mais antiga também que nos leva à filosofia. Então, a gente ouvia muito antes da gente escrever, para a gente já entender a filosofia. E também é uma área do conhecimento muito vasta, nunca esgotada, seu campo de conhecimento. Então, a gente estuda a filosofia em sociologia, português, em história. Ele é muito amplo, certo? E aí, agora nós vamos para o ato de filosofar. O ato de filosofar, ele acontece quando o indivíduo passa a questionar a si mesmo, comportamento ou elementos da sociedade com os quais ele concorda. Então, para filosofar,
de forma plena, a pessoa ela deve ser muito apegada às emoções, visto que as emoções elas podem fazer com que as pessoas creiam naquilo que é errado, certo? Então, qualquer pessoa que tiver uma capacidade racional plena, ela poderá filosofar, independente de cor, raça, religião ou sexo. Então, tem pessoas que elas são bastante questionadoras, que amam a arte de filosofar sobre a vida e as coisas. Então, essas pessoas, elas conseguem filosofar. Porém, já existem pessoas que não gostam de passar a vida refletindo, de pensar, de filosofar, certo? Então, espero que vocês tenham entendido e até a nossa aula na próxima terça-feira. Tchau, tchau.